Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, né, vamos falar sobre teorias antigas do formato da Terra, tá bom? Faz parte, né, do que eu estou estudando no doutorado, né? E tudo que eu vou falar eu estou pegando desse livro aqui, tá bom? Da Terra plana ao globo terrestre, do W.G.N. Randall, tá? É, Bom, eu vou só dar uma pincelada, né, que é um assunto que eu ainda estou começando a estudar, é interessante, né? Até vamos falar aqui meio de um dos primeiros assim, divulgadores e maiores divulgadores do terraplanismo, né? Que foi muito influente, principalmente ali na época medieval, né? Do medievo. E aí já falo uma coisa para vocês, tá bom? Todas essas teorias caíram, né? Pelo menos da forma que elas estavam, é, com as grandes navegações, tá? Então, ali no começo do século XVI, teve ainda alguma resistência, né? Com a descoberta, né, dos novos continentes e de habitantes, né, humanos, civilizações gigantes, né, em outros continentes, as teorias acabaram caindo, né? É, Bom, então vamos lá. Então, É, são seis teorias aí, ou REC, né? Algumas eu falei o nome do criador da teoria, e no caso ali dos antípodas não, né? Nós vamos chegar lá. E sim, eu fiz essa apresentação de slides só pra esse vídeo, né? Então acho que tá valendo um like. Mas bom, então vamos lá. Eu organizei em ordem cronológica, tá bom? Então a primeira é a das zonas, a da teoria das zonas. Ela é atribuída a Parmênides, tá? Que é um grego bem antigo lá do século V, né? Antes de Cristo. Então, pré-socrático. E aí ele já dividiu o mundo, né? Que era um globo para ele, tá? Em cinco zonas. E é bem parecido com a nossa divisão hoje em dia, né? Que tem a zona equatorial, central, aí você tem as duas zonas, né, tropicais, né, ou temperadas, e aí você tem o polo norte e o polo sul, tá? Então a divisão bem parecida com a atual. Só que aí o Parmênides, né, e muitos pensadores seguiam para essa linha, né, e mesmo várias linhas feitas acreditavam nisso, né, é, achavam que só dava para você ter vida nos trópicos, né? Então, tanto o Equador quanto os polos seriam ou muito quentes ou muito frios, né? Então, não daria para você ter vida, né? Nessas regiões. Isso aí já levantou a hipótese, né? De você ter, você tinha a Europa, né? Que era um mundo conhecido, um mundo antigo, né? No norte, né? No hemisfério norte, e já levantava-se a possibilidade de no hemisfério sul você ter vida, né? Também, você também tem uma região ao menos habitável, né? Onde a humanidade poderia sobreviver, que seria o antípoda, né? Que eu vou expor mais pra frente, né? Enfim. Então aí, desde a primeira teoria, né, do Parmênides, já estava aberta essa possibilidade. A segunda teoria é do Aristóteles, né? Vai estar aí no card, tem um vídeo bem longo, né? Uns 40 minutos, falando da física do Aristóteles, né? E que todos os fenômenos terrestres eram explicados com base nos quatro elementos: água, terra, fogo e ar, né? Eu sempre falo na ordem do Avatar. Mas eles eram divididos por densidade, né? Então a terra ficava embaixo, depois você tinha água, depois você tinha o ar e depois você tinha o fogo, né? Mais pra frente, né, como Aristóteles foi o pensador grego mais influente, e dá pra dizer o pensador mais influente da história até hoje, tiveram várias adaptações, né? Então, como são quatro camadas da Terra até o céu, na Idade Média fizeram quatro camadas até o inferno também, né? Para falar que a gente estava tão perto do céu quanto do inferno. Não dava a entender que a gente estava mais perto do inferno, né? Sem colocar esferas internas. Então tiveram várias discussões sobre isso, né? Que fogem do escopo desse vídeo, tá?
Aí quem quiser conhecer melhor a teoria do Aristóteles sobre a física, como que ele explicava os fenômenos, tem o card e vai ter no final do vídeo também, tá bom? Bom, enfim, o Aristóteles ele nunca falou isso, tá bom? Só que pensadores depois dele diziam que tinha uma proporção de 1/10, né? Então você tinha a terra, aí 10 vezes mais água do que terra, 10 vezes mais ar do que água e depois 10 vezes mais fogo do que ar, tá bom? E isso gerou várias discussões, né? Isso foi acreditado que até a época do Copérnico, né? Que foi o cara lá que veio com a teoria heliocêntrica, que o Sol é o centro do universo. O Copérnico se sentiu obrigado a refutar esse pensamento aristotélico. E ele também refutou o Lactâncio, que era terraplanista, tá? Então tudo isso, toda essa busca aí que a gente tá tendo até que enfrentar hoje em dia, o Copérnico já teve que enfrentar ali no século XVI, tá bom? Mas enfim, isso é facilmente refutado, né? Você não teria como ter, era muito debatido, como que você conseguiria a terra conseguia manter a estabilidade com uma massa de água tão grande, né? Acima dela. E como que a gente teria os continentes acima da água, né? Se a água fica naturalmente acima da terra, na teoria do Aristóteles. Com várias explicações, tá bom, gente? Mas principalmente era porque Deus controla a água, né? Até ali o final da Idade Média, até o começo ali do século XVI, ainda se acreditava que Deus estava o tempo inteiro controlando todas as coisas, né? Incluindo os animais que eram vistos como fantoches de Deus, tá? Então, gente, ressaltando aqui, todas as teorias que eu estou falando, mesmo essas, e a maioria delas são da antiguidade, elas ainda eram defendidas na Idade Média, né? Com certas variações. Mas até que você teve as grandes navegações no século XVI, não era, tipo, delimitado, definido, né? O formato da Terra, né? Extremamente debatido, tá bom? E já que estou antecipando, o meu doutorado, né, ele vai ser sobre isso. A descoberta que a Terra não é uma esfera perfeita, né? Pelo Newton e pelo Royce. Então, no futuro distante, provavelmente, tá? Quando eu tiver estudado bastante sobre o assunto, eu trago um vídeo sobre essa descoberta para vocês. Mas aqui estão fazendo uma introdução, né, histórica da discussão do formato da Terra, tá? Mas então, prosseguindo. Aí, o primeiro globo terrestre, propriamente dito, gente, que o cara fez realmente um globo, né? Que é aquele que as pessoas têm na mesa do escritório. A primeira, digamos, mapa 3D, né? Globo terrestre, foi feito pelo Crates de Nalos, tá bom? O Crates, ele é do século II antes de Cristo, né? Ele também, se eu não me engano, ele era considerado grego, assim, apesar de Nalos não ser a Grécia, né? Digamos assim, um domínio grego. Bom, enfim, ele achava que a Terra era composta na maioria de água, né? Então já vem o pensamento aí do Aristóteles, que você teria mais água do que terra, e você teria 4 continentes, tá? Então, a primeira do parênteses eram 5 regiões, né? Classificadas por latitude. A teoria do Crates é que você tinha 4 continentes que estavam muito distantes um do outro, separados pelo mar, e que era muito difícil, né? Se não impossível você conseguir ir para outro continente. Mas para o Crates, gente, que não era cristão, era possível você ter vida nesses outros continentes, né? Deveriam haver, né? Era suposto até que deveria haver vida nesses outros continentes. Só que os cristãos, né, que adotaram essa teoria, negaram essa parte, porque vai contra Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva não tinham barco para ir para outros continentes e para se separarem, né? Então, eles mudaram, né, a teoria
para caber numa explicação cristã, né? Durante a Idade Média. Gente, dessa teoria, o que vai ser importante para a gente é que os continentes eram separados, todos eles, pelo mar, né? Não tinha nenhum continente grudado no outro, tá bom? Então isso aqui vai acabar sendo importante mais pra frente. Além de que o cara que criou o globo terrestre, né, foi Crates. Então, eu tô com a cabeça na frente, se você vê, a região que tá pra cima e pra direita dessa imagem do globo do Crates é o Ecúmeno, né? Que é um nome dado para a região habitável, né? Pro continente onde a humanidade vive, né? Hoje tem regiões favoráveis para a vida, né? Esse termo foi abraçado e usado depois. Aqui em cima da minha cabeça está escrito antípode, que é antípoda, né? Antípoda, anti vem de contrário e a poda, né? Vem igual de podomoria, vem de pé. Então vem de pé ao contrário, pé de ponta cabeça, né? Que a ideia é de você ter pessoas pisando, uma pessoa está pisando em cima da terra, a outra está pisando embaixo, né? Está na região oposta do globo de ponta cabeça. Daí vem o termo antípoda, certo? Então, da teoria do Crates, principalmente, vem essa possibilidade de você ter um outro continente, né? Um outro trópico que dá para ter vida, né? E aí se deu esse termo, né? Continentes antípodas, né? Seja 2 ou seja 4, tá bom? Tinham várias teorias diferentes, né? Até quando foi descoberta a América, né? Que não encontraram, né, uma divisão e já sabiam, né, da conexão da África com a Europa, como pensaram em dois continentes antípodas, né? Com os dois estivessem equidistantes, né, no mapa, de um continente América, o Novo Mundo, e um continente inteiro, né, antigo, né, Europa, Ásia e África, um continente só, né? Enfim, então, como dá pra ver, como eu falei lá, foi adaptando bastante essa teoria, certo? Desculpa aí pela dicção, também tô meio rouco, faz parte. Gente, como dá pra ver, né, as teorias gregas, elas não são terraplanistas, né? Elas consideravam a Terra como sendo esférica, principalmente porque o Aristóteles deu argumentos, né, empíricos, como a sombra do planeta Terra na Lua, num eclipse, o barco que vai afundando no horizonte, o fato de que em lugares diferentes, atitudes diferentes, você vê estrelas diferentes, nas diferentes estações do ano. Então, os gregos já tinham vários argumentos, né, para a esfericidade da Terra. Inclusive, toda essa confusão que teve foi justamente das pessoas tentando conciliar o que diz na Bíblia sobre a criação do planeta com os dados científicos, né, observacionais das navegações e da astronomia. As dois caras que se posicionaram muito fortemente contra os antípodas, né, foi o Santo Agostinho e o Lactâncio, certo? E o Lactâncio, gente, é o pai do terraplanismo, certo? O primeiro grande terraplanista é o Lactâncio. E o Lactâncio, gente, ele era importante, tá bom? Pelo que eu pesquisei, ele era o padre pica, assim, de Constantinopla, do próprio imperador Constantino, né? O primeiro imperador romano cristão. Então ele era um conselheiro religioso do grande imperador Constantino, tá? E os argumentos do Lactâncio foram usados até o século XV, gente, tá bom? Então foi algo muito debatido. De novo, Copérnico pegou argumentos do Lactâncio para refutar. Era algo que estava em debate lá no século XV, século XVI, tá bom? Mas então, o Lactâncio, ele via que não batia, né? Na opinião dele, não batia a Bíblia com esses modelos de terra esférica, né? Dos gregos. Então,
o Lactâncio criou a primeira teoria da Terra plana, né? Eu não achei muito, não achei nada, na verdade, de napa ou muita explicação, mas tem uns argumentos, né, que ele usa para refutar. Eu aqui estou na frente, gente, deixa eu sair da frente. Vamos lá. Então aqui, ó, os que defendem a existência dos antípodas têm um sentimento razoável. Alguém tão extravagante para se persuadir que a hora em que tem os pés no alto e a cabeça embaixo, que tudo que está deitado nesse país esteja suspenso naquele lá, que as granas das árvores lá cresçam descendo e que a chuva e o granizo lá caiam subindo, esse texto, né, foi publicado em 311, né, depois de Cristo, então lá no século IV, né, então é dessa época aí que surge, tá bom? O terraplanismo, né, os aí primeiros terraplanistas, né, aí teve um break, né, no século XVI e voltou no século XX, né, quase século XXI. Aí tem vários vídeos no YouTube de pessoas falando sobre isso, não vou entrar hoje, né? Se querem que eu busque o retorno moderno da Terra plana e faça um vídeo, gente, podem comentar aí embaixo, que aí eu procuro e faço um vídeo sobre isso, tá bom? Se vocês se interessarem, certo? Mas outro argumento que davam, gente, é que se você estivesse na Terra esférica com um continente de ponta cabeça embaixo da Terra, você teria que ter dois céus, né? Então, se falava disso, né? É muito usado os argumentos teológicos. Só para ter uma ideia, né, gente? Quando o Newton, gente, refutou Descartes, o conceito de espaço do Descartes, para que é o espaço absoluto, o argumento do Newton foi teológico, foi um argumento religioso, tá bom? Então as coisas eram muito debatidas desse ponto de vista religioso, até o Renascimento, tá bom? Bom, então, continuando, ir chegando na parte final já, né, gente? Para não ficar muito enrolado, Ptolomeu e a geografia, tá bom? Então, Ptolomeu, que foi um grande nome, né, grego, só que mais moderno, criou um modelo astronômico, né, do movimento planetário antes do Copérnico. Então, é fundamental, né, o trabalho do Ptolomeu. O Ptolomeu também foi um dos grandes precursores da geografia. Ele escreveu um tratado de 8 volumes chamado Geografia, certo? Estudo da Terra. Então, ele já fez todo um sistema de coordenadas e usou os conceitos de latitude, longitude, vários cálculos, né? E a teoria do Ptolomeu rodou muito, principalmente no século XV, né? Quando saíram diversas traduções da Europa e que circularam amplamente, tá? O Ptolomeu, gente, ele foi contra, né, aquela crença dos aristotélicos e ele achava que o planeta Terra tinha muito mais terra do que água, né? E que então os continentes que cercavam os mares e não os mares que cercavam os continentes, né? Que é o que a maioria dos outros modelos se baseava. Então o mapa para o Ptolomeu é esse que está aqui atrás de mim, né? Em cima da minha cabeça. A teoria do Ptolomeu já tem esse diferencial, né, de contra, né, essa crença do Aristóteles e basear tudo, né, com a Terra limitando, né, o movimento lunar, um pensamento realmente assim, digamos, mais físico, né, mais geográfico também a gente pode dizer. Então ele teve esse diferencial importante, tá bom? Aí, gente, no medievo, né, na Idade Média, a gente vai ter meio que uma mistura, né, da teoria do Ptolomeu com as outras teorias, com a Terra plana principalmente, tá bom? Então, era chamado ecúmeno, né, a parte da Terra que a humanidade habita, né, a parte habitável, aí o continente destinado, digamos assim, à humanidade, né? E fica de curiosidade,
Os povos antigos, né? Eles acreditavam que na Ásia você tinha uma parede de fogo onde ficava o Éden, né? O Jardim do Éden. Que tinha literalmente uma parede de fogo onde ficava o paraíso do qual o homem foi expulso, né? Acaba que o paraíso continuava sendo uma parte da Terra, tá bom? Mas enfim, então, o último modelo que vamos abordar aqui é o ecumeno medieval. Então, eles pegaram, gente, o modelo do Ptolomeu, né? É, só que eles juntaram com a Terra plana e eles separaram em três continentes, né? Ah, mas por que que separou? Segundo eles, foi separado no dilúvio, né? E aí cada filho de Noé habitou um dos três continentes conhecidos, que eram a Ásia, a África e a Europa, né? E esse mapa ele é formado de formato T e O e T, né? Que você tem o O, que é a circunferência da Terra, né? Da Terra plana, e os três continentes, né? Que eram separados pelo rio Tanais, pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo, né? Tinha autores que falavam que era o rio Nilo, ao invés do Mar Vermelho, né? Tudo que eu tô falando tem diversas variações, tá bom? A questão enquanto Ptolomeu colocou o centro da Terra, né, o centro do ecúmeno, como sendo Siena, pelo motivo de que ao meio-dia, no solstício de verão, você não tinha sombra, né? Porque os raios do sol incidem paralelos, ou então a sombra fica reta, né? A luz incide reta, perpendicularmente ao solo. Então você não consegue ver a sombra porque ela está abaixo dos objetos. É, os cristãos fizeram o que? Falam, não, 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 Siena não é o centro do mundo. Deus criou o mundo e a cidade, o povo abençoado por Deus, é o povo judeu. O centro da terra é Jerusalém. E esse recorte, esse desenho, esse T, ele lembra uma cruz, certo? Então, as pessoas literalmente, gente, criaram esse modelo e pensavam que a divisão dos lares, dos continentes, formavam uma espécie de cruz, né? Um T que lembra a cruz. E que Jerusalém era o resto do mundo. E aqui vocês podem ver, né, que o paraíso, ó, ele está na Ásia mesmo, ó. Como se o paraíso realmente ficasse na Ásia, cercado por essa parede de fogo, tá bom? Então, todos esses modelos, gente, foram debatidos na Idade Média, né? Com diversas variações. Desculpa pela repetição, é legal deixar isso claro, tá bom? Agora, a gente fica uma curiosidade, né? É, por causa da teoria ali das zonas, né, a teoria cartesiana, muita gente acreditava que os continentes eram todos separados pelo mar, né? Então foram procurados vários canais, né? E rios, digamos assim, dividindo os continentes, né? Para você poder navegar. E aí nas Américas foram pedidos muitos esforços para você achar um canal que separasse a América do Norte e a América do Sul, que ia facilitar muito, né, o transporte de mercadorias, né, das Américas, por exemplo, para a Índia, né, para a Ásia. Só que nunca encontraram esse canal, gente. O canal não existia, certo? Só que aí, se não existe o que o ser humano faz, vai lá e cria, né? Então, no final do século XIX, lá em 1880, mais ou menos, se não me engano, os franceses tiveram essa ideia de fazer o canal do Paraná. Aí estava muito lento, os Estados Unidos assumiram a obra e em 1914 foi criado o canal do Paraná, tá bom? Então fica de curiosidade para quem não sabia, o canal do Paraná, que é aquele braço de mar que separa as Américas, não é natural, não existia. A América era um continente só. Quem separou as Américas foi o homem usando tecnologia, tá bom?
Então, o Canal do Paraná foi inaugurado, né, construído em 1914, pouco mais de 100 anos atrás, tá bom? Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, conecta aí, né? Também se quiserem pedir outros temas de vídeo, pode pedir. E nos despedimos aqui. Vê aí o vídeo do Aristóteles, quem quiser, deixa um like e ativa o sininho, fechou? Então, até a próxima. Valeu!